Como ele não disse até que hora, até umas 10 horas está bom, né, irmãos? Amanhã é sábado, você pode dormir tranquilo. Só vou pedir aos amados que, se puder desligar aqui o refletor aqui, no meu rosto. Mas boa noite, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Você pode sentar, por gentileza. E eu fico feliz de estar aqui com os irmãos nesse momento tão importante. Pregar a palavra é algo assim, um privilégio ímpar para todos nós. Mas eu quero orar com vocês, irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Aonde nós estaríamos, ó Deus, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua mão estendida, ó Deus, se a mão de alguém movida por ti não nos alcançasse, aonde nós estaríamos, Senhor? Queremos te exaltar, ó Deus. Queremos confessar que tu és o nosso único Deus, o Senhor das nossas vidas. Tu és a nossa esperança, Senhor. Nos reunimos aqui, ó Deus, no intuito de glorificar o teu nome, de te exaltar. Mas queremos, ó Deus, nos achegar a ti nessa noite para ouvir de ti. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nos leva, ó Deus, a entendimento. Amplia, Senhor, a nossa visão do teu reino. Nos capacita, Deus, a te servir melhor, porque tudo vem de ti, ó Deus. Se tu não operar, ó Deus, nada acontece. Obrigado, ó Deus, pela semana que já se vai, pelo dia que já se vai, por tantas coisas que fizemos hoje, ó Deus, e agora reunidos aqui no teu nome para glorificar o teu nome. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, Senhor. Eu não tenho ideia, Deus, de como seria a vida sem a nossa família. Mas te agradecemos, ó Deus, por aqueles que já te servem, por aqueles que ainda não ouviram a tua palavra, não te aceitaram, ó Deus, mas nós continuamos a clamar por ti. E cremos na tua palavra, Senhor, que eu e a minha casa serviremos a ti. Ó Deus, que toda a nossa casa, Senhor, toda a nossa casa, entrarão na arca da tua graça, ó Deus, e estaremos contigo todos os dias da existência a qual tu nos reservaste para cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, por favor. Bota o título da mensagem para mim, irmãos. Deixa eu ver se eu acho o texto, porque eu mudei há pouco. 2 Reis, que fala, você sabe, de Naamã. Eu vou falar de alguns personagens. Eu conheci o presbítero Eude, irmão Eude, amigo Eude, jovem Eude, desde pequenininho. Desde pequenininho. Tenho fotos dele lá, ele bem pequenininho. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Mas hoje ele cresceu. E nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Porque um dia nós conhecemos a Jesus Cristo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos, ouça. Um dia alguém, um abençoado de Deus, enviado de Deus, falou ao nosso coração. Não é verdade, irmãos? O que ele disse eu não sei, mas ele falou. Na sua vida eu não sei o que ele fez, mas ele fez. E era a mão de Deus. Então todos que têm ouvido, ouçam. E Deus espera, irmãos, que nós venhamos a crescer, a deixar de ser meninos. Eu ouvi... eu estava ouvindo uma palestra, entendam bem, aí o pastor, ele estava falando exatamente de crescimento, ele estava dizendo assim, porque a misericórdia mesmo do Senhor já não é para aqueles que já são grandes. Eu lá comigo, mexi na minha cadeira, né? Mas depois eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele não está dizendo que não há misericórdia do Senhor, que Deus não é misericordioso, ai de nós se não tivéssemos a misericórdia do Senhor. Mas ele está dizendo o seguinte,
Que a misericórdia do Senhor, ela nos assiste, está conosco assim, muitas vezes, quando nós somos criança. Eu tenho uma neta linda de morrer, e o que a gente faz com ela? Tem misericórdia toda hora dela, e brinca, e aquelas coisas todas, porque ela é pequena. Mas quando ela crescer, irmãos, as misericórdias que eu tive quando ela é pequenininha, já não terão mais sentido quando ela for. O que Deus espera de nós? Que nós, a cada dia, possamos ser mais adultos na relação com Ele, mais adultos na palavra, mais adultos na resposta a esse mundo da palavra de Deus. Nós precisamos ser conscientes disso, parar de querer sermos meninos o tempo todo, de esperar, Senhor, me abençoa, não sei o quê, Pai, não sei. Deus é abençoador. Mas quem tem que ir à luta sou eu. Não é verdade? Quem tem que ir à luta somos nós, é a igreja do Senhor. E essa igreja aqui, não é, está caracterizada, vamos dizer assim, por missões. Quem é que faz, irmãos? Somos nós. Somos nós. Mas deixa eu falar aquilo que começaram a falar. Naamã, alguém sabe quem foi? Já foi apresentado a Naamã aqui? Já ouviram? Né? Aqui em 2 Reis 5, disse que ele era, não vou falar dele, apenas quero citar uma situação aqui, disse que ele era um grande homem diante do Senhor, mas ele tinha um porém, todos nós temos alguns poréns na nossa vida, disse que ele era leproso apesar de toda a sua glória, de todo o seu reconhecimento, né, na sociedade vigente, mas disse que ele tinha um problema, ele era leproso. Então já imaginou aquele cara cheio de estrela, todo, né, o cara levando a pastinha dele, chegando em casa, abrindo o carro e coisa e tal, ele chega em casa, mas quando ele chega lá no seu quarto, na sua intimidade, ele tira aquela farda, ele se depara com quem verdadeiramente ele é. Ele era um homem, um leproso. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Mas disse que na casa dele havia quem? Havia uma menina que foi expurgada da sociedade a qual ela vivia, do meio familiar ao qual ela pertencia, foi tirada dos seus amigos, foi tirada do seu rei, foi tirada ali de tudo ao qual, da sociedade ao qual, os vínculos da sociedade ao qual ela pertencia, e foi levada para um lugar distante, para uma língua distante, por comidas distantes, roupas distantes, pessoas distantes, tudo era... Mas ela não perdeu uma coisa. Ela tinha uma coisa que ninguém pode nos tirar. Ela tinha Deus no seu coração. Ela era uma menina, irmãos. Ela era uma menina. E nós estamos falando de família. E aquela menina, ela faz uma observação, ela fala com a sua patroa, talvez lá na cozinha, na hora de estar fazendo ali um angu, ela faz um comentário, talvez ela ouviu um comentário e meu Senhor já está aí, e ele foi lá, não sei, eu estou aqui conjecturando, e ela ouviu, ela disse, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, lá tem profeta, que ela estava querendo, lá tem um Deus que cura, lá tem resposta de Deus, lá tem um Deus, irmãos, nessa terra há um Deus, na nossa casa tem que ter um Deus, lugar na nossa vida é de invocar o nome do Senhor. Aquela menina fez toda a diferença na vida daquele homem, na vida dos seus comuns. Eu fico pensando, quando Naamã voltou, e Naamã andou quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar em Samaria, e ali ser curado, ele deu um passo de fé. Uma outra coisa, irmão, só para me pontuar aqui, Naamã falou com o seu chefe, com o seu rei, e ele foi. Irmãos, nós gostamos às vezes muito de ficar, Deus abençoa,
Deus, nós gostamos de mandar em Deus, nós somos assim, não é? Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu acho que é por isso que tem muito anjo, Yuri, porque os anjos ficam só anotando, anota aí, porque a gente faz isso, faz aquilo, manda isso, faz, cura, não sei o quê, vai não sei aonde. E aquele homem vai, obedece, é curado e volta. Quando ele volta, irmão, você já imaginou? A festa na sua casa, a sua esposa, meu amado, você voltou, você está curado, você está lindo, você está um pão. Alguém é desse tempo aqui que era um pão? Porque não tem ninguém aqui com mais de... o irmão aqui, tá vendo? Tem uns 90 anos, igual a mim, né? Do meu tempo aqui. Antigamente, quando a gente falava assim, não vou nem falar o que se fala hoje, mas a gente falava, era um pão, né? Era um pão, não sei se era pão doce, pão duro, não sei o que era, mas era, olha, você está lindo, você está curado. Uma pessoa abriu a sua boca, testemunhou do Deus Todo-Poderoso e mudou toda a história de uma família. E fico imaginando quantas pessoas ao derredor ouviram e se converteram. Conversão improvável. Aquele homem tinha tudo para não se converter, mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele deu passos, ele falou, eu vou. Ele tinha certeza? Não. Ele conhecia esse Deus? Não, ele não conhecia nada, ele apenas ouviu a palavra de Deus e deu os passos que precisava dar, foi curado, voltou e a história mudou na sua vida. Amém, irmãos? Agora, por favor, abra no livro de Mateus, capítulo 13. Deixa eu pegar meus papéis aqui. Capítulo 13, capítulo 14, desculpa. Esse mundo está muito difícil, irmãos. Mas creio eu que é o fim dos tempos e que nós estamos, como igreja do Senhor, muito quietos. Nós não estamos fazendo a diferença. Nós não estamos nos importando como deveríamos. Esse texto fala aqui a partir 14, versículo 13, após a morte de João Batista, primo de Jesus, que foi mandado, que perdeu a cabeça por causa daquela menina, que devia dançar muito bem. E diz aqui, versículo 13, Jesus, ouvindo isto o que? A morte, né, que no versículo anterior diz assim, então vieram os discípulos de Jesus, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Aí ele diz aqui, Jesus, ouvindo isto, essa notícia da morte do seu primo, do membro da sua família, retirou-se num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Versículo 15 diz, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e eles disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães ou 2 peixes. Então eles disseram, e ele disse, trazei-mos. Então, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
a gente vê aqui, irmãos, que Jesus tem uma notícia da perda de alguém, da família, de João, aquele que reiniciou, que veio dar o start para a missão de Cristo aqui na terra, de vir, morrer, ser crucificado, pagar pelos nossos pecados. Com certeza havia afinidade entre eles, e João morre brutalmente, e ele é informado da morte do seu primo. E diz que pega os seus discípulos, os discípulos que estavam vindo de uma maratona, que Jesus anteriormente tinha os mandado a pregar, a expulsar demônios, etc., etc. E disse que ele pega esses discípulos, os acolhe e deixam lá num lugar para eles repousarem, mas disse que as multidões o seguiam. Por onde Jesus ia, e Jesus tinha um ministério itinerante que ele ia sempre para o quê? Ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios. Por onde ele ia, ele preparava essa estrada, né? Fazia, meu Deus, quando bota asfalto, diz que Jesus ia pavimentando a estrada para o evangelho chegasse. Aonde ele ia pregando a palavra de Deus, abençoando, trazendo o reino de Deus. Primeira vez que nós vemos isso, Jesus falando em Mateus, ele diz: eis que é chegado o reino de Deus. Jesus, ele chega para promulgar a chegada na terra do reino de Deus. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Vamos falar um pouco a respeito disso, de que nós lemos ali. Eu queria ler com você. Nós lemos as multidões. Quem eram as multidões? Pessoas diversas, de idade diversas, com problemas diversos. Pessoas que procuravam uma mão, que procuravam uma bênção, procuravam um refrigério, procuravam assim como as pessoas hoje estão procurando. Aonde? Procuram em todos os lugares. Todas as coisas procuram, querem ajuda de todas as formas. Assim, naquele tempo, as multidões ali estavam cercando Jesus Cristo. Aonde ele ia, ele era cercado pelas multidões. E quais são as nossas multidões hoje, irmãos? Pessoas necessitadas, que eram daquele tempo, pessoas afligidas por doenças, pessoas endemoniadas, nós podemos construir uma lista enorme de situações adversas. Mas hoje, vamos trazer as adversidades, algumas delas, pouquíssimos, uma coisa muito pequenininha, do que acontece hoje. Eu peguei alguns dados, irmãos. 60 mil pessoas, 120 mil pessoas são assassinadas, morrem todo ano no mundo. 120 mil pessoas. É gente pra caramba a beça. Dava para encher essa sala. A minha pergunta é: quantas delas ouviram de Jesus Cristo? Quantas delas ouviram sobre o reino de Deus? Quantas delas alguém chegou e falou para elas do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do reino de Deus? Quantas? Eu não sei. A OMS informa que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Eu não tenho ideia, minha cabeça gira demais, acaba. Sendo que o Brasil é o 8º nesse ranking, o nosso país. É o 8º dessa desgraça, né, de pessoas que se suicidam. A cada 45 minutos no Brasil, alguém tira a sua vida. O suicídio é a quarta maior motivação de jovens
entre 15 e 29 anos de idade. Olha, meu Pai do céu, jovens, cheios de vida, cheios de vida. Diz mais essas poucas coisas aqui. Na América Latina, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas sexualmente. Isso é o que eles acham, mas que com certeza está para lá de Marrakech, muito mais. Uma em cada criança nascida no Brasil é filha de um adolescente menor de 16 anos. A cada 2 dias, uma mulher morre pela prática do aborto. Como falei, mais de 120 mil pessoas morrem no mundo todos os dias. Nós somos hoje, em média, aí, 42, quase 43 milhões de pessoas que se declaram cristãs. Hoje a nossa população no Brasil está em torno, girando em 220 milhões de pessoas. Apesar do nosso presidente, que foi 700 milhões, mas eu não sei onde que nós estaríamos, né, irmão? Já tinha, acho que já está no apocalipse já, mas tudo bem, isso aí é detalhe. Então, olha o número. A minha pergunta é, já imaginou alguma coisa, ou melhor, alguma coisa está errada? Se somos 42, 43 milhões de pessoas que confessam a Jesus Cristo, que conhecem a Jesus Cristo, que ouviram falar dele, como o nosso país pode estar como está? A violência impera, a corrupção impera. As pessoas cada dia estão mais e mais. Mas o texto diz, irmãos, que Jesus, depois de ouvir essa notícia do assassinato do seu primo, com os seus discípulos, e se depara com as multidões. As multidões o cercavam. A minha primeira pergunta, irmãos, trazendo para nós, é: Jesus, aonde ele ia, tinha uma multidão. A minha pergunta é: onde está a nossa multidão? Qual é a sua multidão? Para pensar. Nós temos ao nosso derredor uma multidão. E a multidão, ela tem o poder, é um termômetro de medir quem nós somos, qual a nossa influência, o que estamos fazendo, como estamos interagindo com essa multidão. Jesus aqui disse que eram 5.000 pessoas, gente pra caramba beça. Mas na nossa vida, qual é o montante da multidão a qual se acerca ao nosso derredor? Já parou para pensar nisso, irmãos? Jesus se compadece, Jesus se volta, o coração de Jesus se rasga diante das necessidades dessas multidões, de pessoas carentes de toda sorte de necessidade. Irmãos, nada mudou no mundo. As multidões continuam frequentando as nossas vidas. As carências, as necessidades, os estupros, os assassinatos, os issos, os aquilos. Mas nós temos uma multidão. Qual é a multidão sua na sua casa, por exemplo? A multidão dos seus amigos. Na faculdade, no seu trabalho, no seu prédio. São as nossas multidões, irmãos. Deus não nos chamou para ganhar o mundo, mas Ele nos chamou para amar o nosso próximo. Não é verdade? Amarás o teu próximo, assim como Ele faz o parâmetro.
assim como eu vos amei. De que forma ele nos amou? Total, plena. Veio, se deu, se rasgou, se desnudou, se entregou, morreu por nós. Para quê? Para que nós, como multidões, pudéssemos ser beneficiados pelo pão da sua graça. Ele diz: eu sou o pão da vida. Não é? Eu sou o pão da vida. Nós comemos desse pão. Nós temos comido desse pão. Então, irmão, a primeira pergunta: onde estão as nossas multidões? O que eu tenho feito da minha multidão? Eu não posso dar para trás. Eu não posso fingir que eu não tenho uma multidão dentro da minha casa. É âmbito da família. Será que nós temos orado, irmãos, em família? Temos nos reunidos, dando as mãos ou não, não importa, mas temos invocado o nome do Senhor na multidão que está dentro da nossa casa. E tem pessoas que têm um monte de gente dentro de casa. Na minha casa somos 3 só. Será que no nosso prédio, como nós temos feito, irmãos? Será se temos falado do amor de Deus? Temos sido... Eu li em algum lugar, disse que a melhor pessoa para dar testemunho do cristão é o seu vizinho. Deve ser mesmo, né? Ele escuta o que você fala, ele percebe, aquelas coisas todas. Será se o nosso vizinho já conhece a Cristo? Será se temos orado pelo nosso vizinho? Será se já temos estendido a mão para o nosso vizinho? Porque nessas situações, irmãos, não tem luz, não sai na televisão, nós não somos percebidos, a não ser por Ele, a não ser pelo necessitado. Nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer a diferença, ir às multidões. Eu não estou com o ticket do coisa não, é porque eu só posso ler com ele. Se tirar... Diz o versículo 14, irmãos, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Viu Jesus. E esse desembarcar no original, ele quer dizer, é você deixar o seu lugar, é você se movimentar, você ir de encontro. Então, é mais do que um sair, ela tem toda uma movimentação, essa palavra. Jesus estava de luto, irmãos. Tinha perdido o seu primo. Mas isso não é desculpa para ele não fazer, para ele não deixar de ir buscar aqueles que estavam necessitados, de levar aquilo que só ele tinha para dar. Não era. Irmão, a dor humana mexe com Deus. Mexe com a gente, não mexe com a gente? Mexe ou não mexe? Sim ou não, irmão? Sim. Quem está dormindo aqui, diga amém. Rapaz, aqui eu não consigo pegar. Lá na igreja eu pego, toda vez eu pego alguém. Eu falo, não, rapaz, é um milagre. Você consegue estar dormindo e ainda dizer amém. Apenas para brincar com você. Você lembra de Jonas, irmãos? Lembra? Quem lembra do livro de Jonas? Deus disse para ele: Jonas, vai para a cidade de Nínive. Você vai no YouTube, tem lá a respeito da cidade de Nínive, dos assírios, daquelas coisas todas, características do exército. Os caras eram ruins à beça. Parece que ali era o Cambridge da maldade. Eles eram os caras os melhores. E Deus disse para ele assim: meu filho, pega aí o Uber e vai para lá. Vai lá e prega a minha palavra. O que ele faz, irmãos? A gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes nós temos um sentimento, acha assim, não, mas... A gente liga a televisão, irmãos,
de 20, 30 notícias é de assalto. Hoje em dia, né, se você coçar a cabeça na rua, tem todo mundo filmando, todo mundo câmera, não tem jeito. Aí a gente fica, eu pelo menos, eu ficava, pegar esse cara, botar ele no pelourinho, botar ele na fuzilar todos eles, essa cambada de... E às vezes eu só esquecia que ele foi numa gestação, na maioria, eu espero, de 9 meses. Foi amado, trocaram fralda, levaram para a igreja, talvez, muitos. E hoje, esse Jonas aqui estava querendo fazer o quê? Passar o rodo em todos eles, matar todos eles. Olha o amor de Deus, irmãos. Deus disse, meu filho, vai lá naquela cidade de gente ruim, gente que não me conhece, gente assim, mais de 100 mil, mais de 120 mil pessoas, diz a palavra de Deus. Vai lá e fala do meu amor, fala que eu os amo, que eu os quero, que eu quero todos eles para mim. Eu quero que eles se convertam. Esse é o amor de Deus. Jesus, quando olha para aquelas multidões, olha para aquelas pessoas fragmentadas nas suas emoções, no seu dia a dia, nas suas famílias, e Jesus as ama, vai de encontro a elas. Jesus morreu por elas. Como isso é significativo? Ele não fugiu das multidões, ele não fugiu daquelas necessidades que eram imperiosas. Jesus desembarca e ele se esvazia por amor a eles, e ele se esvaziou por amor a nós. Nós somos uma parte da multidão de Cristo, e ele nos amou, ele tem nos amado, ele tem nos acolhido, ele tem nos abençoado, ele tem nos proposto vida eterna, ele tem nos chamado o vinde a mim, fica comigo, seja meu discípulo. Ele era aqui, Jesus, tinha os seus discípulos. Que privilégio, irmãos, daqueles homens que andavam com Cristo, que o percebiam nas suas minúcias. Nós somos os discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos chamados a ser provedores nele. Nós somos chamados para amar essas multidões nele. Nós somos os seus discípulos. Nós temos visto a graça e a misericórdia do Senhor. Temos ou não temos? Temos visto, sim. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos não nos calar, nós não podemos dar para trás, fingir. Não, isso é com você, presbítero Eude, faz você. Eu estou muito ocupado. Disse que se compadece dela e dos seus enfermos. Diz que ao cair da tarde vieram os discípulos e lhes disseram, o lugar é deserto. Mas antes, ele diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Esse ver aqui, viu, no original ele diz assim que não é aquele olhar que eu estou olhando aqui um monte de gente, é aquele olhar de Deus que ele olha e vê você no meio da multidão. Ele conhece a cada um de nós no meio da multidão. Ele nos individualiza no meio da multidão. Esse é o nosso Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe o nosso sobrenome, Ele sabe o nosso CPF, Ele sabe aonde nós moramos, Ele sabe dos nossos deslizes, das nossas fraquezas. Ele nos conhece. Disse que Ele viu aquelas multidões, que Ele amou aquelas multidões, e nós temos visto isso. Jesus se compadece dela. Muitas das vezes, irmãos, vocês têm ido
as multidões, nós passamos pela rua, muitas das vezes vemos situações difíceis, e nós temos muitas das vezes dó, não é isso? Você já teve dó? Caramba, que dó, puxa vida, uma criança, uma coisa. Mas a palavra de Deus disse que Deus tinha compaixão. Compaixão é diferente de dó, porque dó eu fico com dó e vou andando. Ah, tadinho, deixa eu ir, estou com pressa. Mas compaixão, não. Compaixão requer atitude, requer que a gente estabeleça contato, requer que a gente se envolva. Jesus se envolveu com as multidões, Ele nos chama a nos envolver com as nossas multidões. E eu faço outra pergunta: qual é a sua multidão? Qual é a minha multidão? Será se eu tenho apenas dó? Ou Deus te abençoe, irmã. Tchau. Deus te abençoe. Deus vai te abençoar, viu, irmão? Tchau. A palavra de Deus diz que se eu tenho como fazer e o deixo de fazê-lo, estou pecando. Não estou amando o Cristo como eu deveria. Não estou fazendo. Não estou sendo Cristo na vida de muitos. Porque Ele disse que nós devemos ser seus imitadores. Nós precisamos, irmãos, repassar, reviver as situações. O quanto estamos sendo influenciados pelo Cristo da cruz. O quanto estamos sendo influenciados por esse Cristo que se deu totalmente por cada um de nós. Mas deixa eu correr aqui, tinha muitas coisas que eu gostaria de falar. Ele diz aqui, irmãos: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, até parece que Jesus não sabia, né? Está ali patente à frente dele, o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: olha, irmãos, lá em João nós temos Marcos, Lucas, temos a mesma passagem. Em João eu gosto, diz que Jesus chama André e fala assim: vai lá e faz você. Aí vai assim: está brincando comigo, Jesus? Tomou muito sol, pegou muito sol aí, né? Está brincando comigo. Como é que eu vou? Quantas das vezes, irmãos, o Espírito Santo fala conosco se a gente passa por uma situação, a gente vivencia uma situação, igual o Espírito Santo fala: vai você, é contigo. Deus falou para Moisés, você sabe, está lá no início, e aí o que ele fez? Não, tá, pô, joia, isso aí, olha o que o senhor falou, né? Joinha, dá um joinha aí, né? Manda outro, não manda outro, não, é você mesmo. É você mesmo. Irmãos, nós temos que ter experiências com Deus. Nós temos que ser canal do poder de Deus na vida de outros. Eu costumo dizer, nós não somos caixa d'água, nós somos bica, onde a graça do Senhor tem que fluir para a vida de outros. Não pode ser diferente. Mas sabe o que eles disseram, irmãos? Eles disseram: olha, o lugar é inóspito, não tem supermercado, não tem isso, não tem aquilo, não tem carrocinha para comprar, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Como é que vai ser? Despede-os enquanto é tempo. Graças a Deus, porque nas minhas fragilidades, nas suas, Deus não disse: tchau, tchau, benção, vai procurar outro, vai bater em outra porta. Ele disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas uma multidão, irmão,
Evidentemente, Deus não estava querendo que eles dessem mantimentos, alimentassem aquela multidão de milhares de pessoas. Mas Ele estava ensinando aos seus discípulos. Eles disseram, mas nós não temos. Aí Deus fala, fulano, a sua multidão, aquela pessoa, aquela outra, não sei o quê. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Como não tem? Cadê os seus talentos? Aonde estão os seus talentos? Aonde estão tudo que Deus tem provido nas nossas vidas? Aonde estão? Mas eu não sei falar. Mas eu não sei isso. Eu não tenho essa capacidade. Deus, irmãos, não espera usar as nossas capacidades. Ele é o Senhor das capacidades. Ele é que nos abençoa. Ele nos manda ir. Porque quando vamos, a competência é dele, o poder é dele, a graça é dele. A única coisa que ele espera é que nós venhamos a obedecer. Evangelho, sinalzinho de igual, obediência. Ponto. Pode fechar o resto. Evangelho é obediência ao seu Senhor. A Bíblia diz que nós somos servos. Se somos servos, temos um Senhor. E por sermos servos e termos um Senhor, precisamos obedecer ao nosso Senhor. Nós gostamos de nos retrair, de nos esconder, mas eu não sei, eu não isso, eu não aquilo. Não sei se o presbítero Udi já falou aqui, contou uma história do Ronaldo Lidório, lá do irmão João, já compartilhou com eles aqui? Não, né? Disse que ele voltando da África, sua esposa, e ele tinha um projeto de ver umas aldeias que estavam em lugares remotos, muito remotos. E disse que ele contrata um guia lá, e ele lá numa voadeira, né, aquelas canoas com motor. Diz que vão dias ali, até que chegam aonde eles precisam, e lá eles vão caminhando, parece que uns 3 ou 4 dias adentro da mata, e eles visualizam a aldeia e ficam ali de longe, fazendo aquela coisa toda, mas aonde eu quero chegar? E disse que viram que os irmãos lá estavam limpando o terreiro, e ele falou, mas o que estão fazendo? Aí fala, pergunta o que eles estão fazendo. Ele falou, o que eles estão fazendo? Ele falou assim, nós estamos limpando porque tem culto logo. Ele falou, o quê? Tem culto? Não, rapaz, pergunta direito. Aí o cara, não, vai ter culto. Aí eles falaram, mas vocês não são cristãos? Aí ele falou, tomou um baita de um susto. E estabeleceram um contato, e ele perguntou, mas quem foi que evangelizou vocês? Ele falou assim, foi o João. Foi o irmão João. Ele falou, mas o irmão João, onde é que está o irmão João? O irmão João, ele mora ali na beira do rio, naquela choupanazinha ali, né, deram o endereço. E disse que eles foram lá, chegaram num lugar do mais humilde que você possa imaginar. Estava lá o seu João, numa cadeira quebrada, ele com um lampião, uma panela, lendo a Bíblia, e quando ele chegou, ele falou, eu sou fulano. Ele disse que ele gritou, ô esposa, falou o nome da esposa, que eu não lembro, chamou os filhos, olha, nós temos aqui um missionário aqui, e ele perguntou, mas como é que você, o que aconteceu? Ele falou, não, nós temos 5 igrejas. O que ele fez, irmãos? Ele não fez curso nem daquilo outro, mas ele tinha Cristo no coração. E disse que a única coisa que ele fez, se eu posso dizer única, ele foi falar do amor de Deus para ele. E o amor de Deus invadiu aqueles lugares todos. Disse que já tinham 5 aldeias, as quais já confessavam a Jesus Cristo como Senhor. Amém, irmãos? Então,
O que eu tenho, o que eu sou, o que eu posso. Nós gostamos muito de dizer assim, mas eu não posso, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Desculpas, minha e sua. As pessoas estão morrendo e a igreja está calada. A igreja está omissa. Eu ouvi uma pessoa da área de missiologia falando, eu não sei os detalhes, talvez o presbítero, ele com certeza ele tem mais informações, mas ela está falando assim, comparação ao mundo, o número de missionários no mundo, a igreja, ela diz assim que a igreja, para manter um missionário, tipo assim, R$1 e pouco. Irmãos, como é que eu posso tirar daquilo que Deus me dá, da saúde que Deus me dá, do emprego que Deus me dá, de eu ser um cristão, de eu ser um missionário? Nós somos missionários, porque às vezes nós achamos que missionários é aquele que vão cruzar o Atlântico. Muitos vão, muitos são, mas a maioria são aqueles que vão cruzar a rua, que vão bater na porta do seu vizinho, fazer missões no seu prédio, fazer missões na praça de onde você mora. E disse que R$1 e pouco para manter um missionário, irmão. Esse missionário vai comer o quê? Nem grama. Nós somos responsáveis. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa ir. A igreja precisa tomar convicção da responsabilidade a qual Deus nos chama a cuidar das multidões, das nossas multidões. E nós não podemos nos esconder dizendo, eu isso ou eu aquilo. Nós precisamos, irmãos, eu quero, já terminando, nós precisamos amar a Deus. O motivo que eu vá fazer alguma coisa, não é por amor aos desnutridos, aos desvalidos, aos perdidos, é fruto do meu amor por Cristo. Por Ele eu faço, é por Ele. Se nós amarmos a Cristo, tudo vai ficar fácil. Tudo vai ficar porque nós vamos fazer por amor a Ele. Para encerrar, me veio à mente aqui, ontem eu estava ouvindo um podcast de uma menina que já foi atriz aí, uma lourinha, talvez vocês saibam quem é, eu não sei o nome dela. Como é que é o nome? Entendi. Karina Barros, é isso? Essa mesmo. E ela estava entrevistando uma irmã em Cristo, Sônia. Ela é uma negra exuberante, grande, já ouviu? Um sorriso. Sandra, eu realmente... Uma mulher linda, uma mulher... E ela contando a dureza da vida dela, irmãos. E ela confessando a Jesus, olha que Jesus maravilhoso, precioso, amoroso, que nos vê na nossa individualidade, aonde nós estivermos, no pior da nossa vida, Deus nos vê, nos enxerga, sabe o nosso nome e nos quer resgatar. Diz que aquela mulher, ela era uma coisa, imagina uma coisa, só andava com as roupas, só fumando, bebendo, nua, uma doida. Só aonde eu quero chegar? Ela disse que ela chega num bar, imagina um bar, bem bar, da madrugada.
Diz que ela se ajoelha, irmãos, ali no vaso, e ali ela clama por Deus. Que altar! Que lugar aonde chega a graça do Senhor. E disse, Deus ali começa a mudar toda a estrutura daquela família, porque ela tem uma história. Deus se importa com as multidões. Deus nos chama para se importar com as multidões. Jovens que estão na faculdade, que lugar difícil. Tantas teorias, tantos issos e tão aquilo. Nós precisamos, irmãos, nos importar com as multidões. Pregar o Evangelho. Ah, pastor, eu não estou vendo, Deus não me chamou para ver, Ele me chamou para ir. O quanto vale fazer isso ou fazer aquilo? Vale obedecer ao nosso Deus. Porque um dia, irmãos, eu pego algumas coletâneas que eu ouvi ontem, lá na igreja. Aguenta um instante que eu já vou te dizer. Não é aqui. Vai orando enquanto eu estou vendo aqui, irmão, que eu vou chegar lá, tá? É só o Salmo, o meu óculos, tá vendo? Só, estou procurando o óculos, irmão, olha só, que doideira, né? Ai, meu Pai. Onde é que está isso? Está aqui em Malaquias, onde ele diz, agora estou tentando, foi 4, 3, já vou achar, irmãos, a diferença entre o justo e o coisa. Tem toda uma diferença, já vou terminar. Ele diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está lá em Malaquias 3, versículo 18. Então, as multidões verão, na sua vida, na sua família, eles verão quanto vale servir a Deus. Não importa as vicissitudes, não importa. No final, nós vamos estar com o nosso Deus. E Ele vai dizer, bem-vindos. Tomai posse daquilo que está preparado para vocês desde o início da fundação do mundo. A pergunta é, qual é a sua multidão? Pense nisso, porque isso com certeza é de Deus. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por nos lembrar, ó Deus, a nossa responsabilidade. Por nos lembrar, ó Deus, que Tu morreste pelas multidões, as quais eu faço parte. Ajuda-nos, ó Deus, a Te glorificar, obedecendo a Tua palavra. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A gente está encerrando nosso culto. É o retorno, realmente dá para se ouvir agora. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, pela Tua palavra, queremos praticá-la, Deus. Senhor, que possamos fazer a diferença nas nossas casas, Deus, e fazer a diferença pregando o Teu Evangelho, Deus. Então nós queremos clamar mais uma vez por cada parente nosso, por cada familiar nosso, onde quer que se encontre nesse momento, o que quer que esteja fazendo, Deus. O Senhor é o Deus poderoso que pode alcançar essas vidas e esses corações. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das nossas casas, Senhor. Tem misericórdia das nossas famílias, Senhor. Que elas possam ser transformadas pelo Teu poder, Senhor. Muito obrigado por esse segundo dia de congresso, Deus. Já clamamos pelo domingo que o Senhor pode estar guardando
todos os detalhes, todas as coisas, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, que possamos ter um final de noite em paz e um final de semana na Tua presença, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Fica aqui o convite para domingo. Chama aqui o pastor para nos dar a bênção e irmos... Pode vir, pastor. E em seguida vamos para nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações de Deus e do Espírito Santo seja sobre nós hoje e para todo sempre. A igreja do Senhor aqui diga amém. Deus abençoe, Deus guarde, vá em paz.